Até lá, se você não achar ninguém, olhe para mim e fale dessa forma: não perca o foco. Fale com fé, se não perca o foco. Este é o tema da minha mensagem: não perca o foco. Se você nessa noite veio neste lugar sem um foco, você está aqui por engano. Você veio aqui porque você tem que ter um foco. Entenda a voz de Deus. O versículo que lemos, que é o versículo de número 28 em diante, preste atenção, fala sobre Pedro. A Bíblia diz que num certo tempo Jesus manda os discípulos entrar em um barco, ir adiante de Jesus para outra banda, enquanto Jesus despedia a multidão. A Bíblia é muito clara em dizer que quando os discípulos estão no meio do mar, a Bíblia diz que eles estão dentro de um barco, irmão Diego, e a Bíblia diz que ali tem pessoas profissionais da pesca, pessoas que já conheciam de mar, já conheciam de peixe, já conheciam de rede, mas agora seria totalmente diferente, porque quem mandou eles ir não foi o homem, não foi a mulher, mas foi o próprio Jesus. Eu quero que você entenda a voz de Deus. Tem momento em que nós conhecemos a situação porque nós já passamos pela situação. Mas quando é Deus que manda nós enfrentarmos, quando é Deus que ordena para nós ir, é totalmente diferente a situação. Por mais que você tenha passado a mesma situação, vai ser diferente, porque quem ordenou foi a presença do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que neste momento, enquanto o mar fica revolto, a Bíblia diz que o vento é o contrário, e a Bíblia diz que o vento agora segura o barco dos discípulos. O vento está repreendendo os discípulos dentro deste mar. A Bíblia diz que o vento é tão grande que o barco é segurado por este vento. Por mais que eles estavam lutando no mar e pelejando, mas o vento estava forte, o vento estava segurando o barco dos discípulos. Eu não sei com quem Deus está falando nesse lugar. Talvez tenha alguém que você está lutando, mas parece que não vai. Talvez você está batalhando há tanto tempo, mas parece que tem algo que está impedindo de você chegar do outro lado. Parece que tem algo que está impedindo de a bênção chegar na tua família. Por mais que está lutando e pelejando, mas o vento é o contrário para algumas pessoas que estão sentadas neste lugar. E tem momentos na minha e na tua vida que o vento é tão forte, mas tão forte que quanto mais nós lutamos, mais forte é o vento. Mas eu quero que você compreenda algo que Deus está dizendo aqui. A Bíblia diz que no mover de todo aquele vento, de tanta tempestade, a Bíblia diz que aparece, caminhando sobre as águas, o nosso Senhor e também glorioso Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele vem ao encontro dos seus discípulos. E a Bíblia diz que ele está distante dos seus discípulos, mas os discípulos vão ver, entenda a revelação de Deus. Eles vão observar a tempestade, mas no meio da tempestade eles vão ver algo. No meio de tanto vento, eles vão ver algo que vem em sua direção. Eu estou arrepiado porque Deus está falando para mim, está falando para você. No meio da situação que você está passando, no meio desta tempestade, no meio deste mar que está revolto, você vai avistar algo. E o que você vai avistar vai ser aquilo que os discípulos agora estão vendo. A Bíblia vai dizer que os discípulos, eles olham para Jesus. E neste momento, por causa dos ventos, por causa que o mar está escuro, presta atenção, está revolto, a Bíblia diz que os discípulos não vão reconhecer Jesus. A Bíblia diz que os discípulos não reconheceram a Jesus e acharam que era um fantasma. E começaram a gritar, começaram a ficar com medo daquela tempestade, daquele ser que estava ali diante dos seus olhos. Às vezes parece que é, mas não é. Às vezes parece que não é, mas vai ser. Eu não sei o que Deus está falando no coração de alguém, mas às vezes parece que não é, mas vai ser. Por causa da tempestade que está na tua vida, às vezes você não está conseguindo discernir qual é a saída dessa tempestade. Por causa do mar que está revolto, por causa do vento que está forte, às vezes você não está conseguindo ver a solução para este mar se acalmar.
E tem pessoas que ficam até mesmo, às vezes, com medo de prosseguir. Às vezes tem o medo de continuar com a história que está continuando. Às vezes tem medo de prosseguir na caminhada do Senhor por causa da tempestade que se levantou. Tem medo de qualquer momento o teu barco naufragar. Tem medo do teu barco afundar. Tem medo do teu barco ir a pique. Só que nessa noite eu quero te dizer, independente do tamanho do vento que você esteja passando, minha filha, independente do tamanho do vento que você esteja enfrentando, meu filho, quem vem na tua direção não é um fantasma, mas é o próprio Jesus para te dar vitória. Se você crer, tome posse, e as palmas são para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E a Bíblia diz que no decorrer de toda essa história, a Bíblia diz que tudo está escuro, o vento está forte, o vento assopra ao contrário contra o barco, e a Bíblia diz que nesse momento há um discípulo do Senhor chamado Pedro. Nessa noite eu quero chegar em algo muito forte, muito sério. A Bíblia diz que ali está Tiago, é verdade, ali está André, ali está João, está tantas pessoas. Mas quando Pedro, nesse momento, ouviu a voz de Jesus que falava desta forma: não temas, porque sou eu que estou diante de vós. Nesse momento Pedro, ele vai olhar talvez para Jesus, e Jesus nesse momento está olhando para os discípulos, e Pedro vai aqui tomar uma decisão. O primeiro passo em que nós temos que tomar diante de certos ventos da minha e da tua vida. A Bíblia diz que nesse momento Pedro olha para aquela situação, Pedro olha para os seus irmãos, Pedro olha para as pessoas que estão no barco, Pedro vai olhar para o vento, vai olhar para o mar e vai olhar para Jesus. Pedro olha para todos os lados e Pedro vai dizer desta forma, preste atenção, Pedro vai dizer muito sério desta forma, no versículo 28, ao que Pedro exclamou: se és tu, manda-me ir por cima das águas para contigo. Pedro conhecia a Jesus, olha a diferença. Tiago conhecia a Jesus, André conhecia a Jesus, João conhecia a Jesus. Só que teve um grande significado dentro dessa história. É que por Pedro conhecer a Jesus, Pedro sabia que Jesus tinha poder para fazer Pedro andar sobre as águas do mar. A Bíblia diz que Jesus está andando sobre as águas e Pedro quer caminhar também sobre as águas. Nesse momento Jesus, ele vai dizer para Pedro: vem até mim então, desce Pedro e venha, caminha, anda. Sabe o que Deus está mandando dizer para alguém? É que tem certa situação na tua vida, tem certa situação, tem certos ventos em que pessoas estão enfrentando, em que você até está vendo a solução para a tua história, você até está vendo aonde está a solução, mas sabe o que faz a diferença em meio a tanta tempestade? Nessa noite Deus manda dizer para alguém: em meio a essa tempestade, em meio a estes ventos, o que você tem que fazer primeiramente é tomar uma decisão na tua vida. É tempo de você que está ouvindo a voz de Deus tomar uma decisão. Ou você vai esperar que o barco afunde. Você sabe que a solução está na tua frente, mas você vai ter que tomar uma decisão em sair do barco. Você vai ter que tomar uma decisão em confiar em Deus para chegar onde está a solução. Se você ficar olhando a tempestade de um lado, se você ficar olhando a tempestade de um outro, o vento que está soprando tentando te derrubar, a luta que chegou na tua casa e você não tomar uma decisão, não fazer nada, o barco vai a pique, o barco vai naufragar. Só que há um grande significado dentro dessa história, uma grande mensagem nessa noite. Em que o tema da minha mensagem é esse: não perca o foco. A Bíblia diz que quando Pedro desceu, ele desceu por livre e espontânea vontade. Ele não desceu porque Tiago olhou para ele e disse: Pedro, então desce porque é Jesus. Porque João falou para ele: Pedro, então desce porque é Jesus. Ele desceu porque ele quis. Ele teve que tomar uma decisão na vida dele. Ele teve que tomar uma decisão com ele e dizer: se é Jesus mesmo, eu vou andar. Se é Jesus mesmo, eu vou até onde ele estiver. E a Bíblia diz que nesse momento, quando ele desce, a Bíblia diz que ele desce por uma decisão. Isso aqui é muito forte.
E a Bíblia diz que quando ele saiu com um propósito e com um foco. Guarde isso no teu coração. Nós temos que sair da onde estamos com um propósito, mas também com um foco. Pedro tinha um foco. Que foco que era este? Era o que estava na sua frente. O foco de Pedro dentro do barco não é a tempestade, não é os discípulos, não é o barco, não é o mar, mas o foco de Pedro agora está na presença de Jesus. Pedro, para ir até onde estava Jesus, ele precisou ver a Jesus. E nesse momento Pedro vai exclamar e vai dizer: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir sobre as águas para contigo. Olha a revelação: manda-me ir. Manda-me ir. Pedro não ia sozinho, mas Pedro disse: manda-me ir. Eu quero que você entenda, quando nós vamos sozinhos, nós podemos até se afogar. Só que quando Deus manda nós ir, aí nós vamos sem se afogar. Manda-me ir, está escrito no texto: manda-me ir sobre as águas para contigo. Pedro queria andar sobre as águas até onde estava Jesus. Entenda, na nossa vida é preciso 3 coisas para nós vencermos: a tempestade, o vento e o mar. E o que é? A primeira coisa é nós tomarmos uma decisão com Deus. É você tomar uma decisão na tempestade em que você está enfrentando. Até quando você vai ficar nessa luta? Até quando você vai ficar em meio a essa tempestade deste mar, vendo aquilo que você mais ama morrer, vendo aquilo que você mais ama se afogar, e você vai ficar de braços cruzados até quando? A solução está na tua frente, mas é preciso uma decisão diante da presença de Deus. É preciso tomar uma decisão diante de Jesus. E Pedro assim vai tomar uma decisão em sair do barco, em sair daquela situação para ir até onde estava Jesus, porque Pedro sabia que Jesus era Jesus e tinha poder para acalmar o vento que estava soprando ao contrário. E nesse momento, quando Pedro ali desce, Pedro desce com um propósito. Que propósito é esse? Pedro desceu com o propósito de chegar até onde estava a presença de Jesus. Se você nessa noite, eu vou ser bem sincero, você que está ouvindo a voz de Deus, veio nesse lugar sem um propósito, você está errado. Se você vai caminhar sem um propósito, você está errado. Eu quero que você entenda que o que nos faz caminhar é a decisão, mas com um propósito. Eu quero que você entenda, tem pessoas que buscam a presença de Jesus sem propósito e não conseguem encontrar. Pedro estava em uma situação e o propósito de Pedro era chegar até Jesus. E que situação que era essa? Era a situação que o barco dos discípulos, dos seus irmãos, estava indo a pique. Há quanto tempo faz que você não tem um propósito diante da situação que você está enfrentando para chegar a Jesus? Nós precisamos se apresentar com um propósito diante de Deus. Nesse momento Pedro tem um propósito. Quando ele sai do barco, ele toma uma direção e tem um propósito. Que propósito é esse? Chegar onde está Jesus. A situação estava revolta, o mar estava indo realmente a pique. Eu imagino neste momento uma escuridão, irmão José, e o barco sendo segurado pelo vento que estava tão forte. Mas nesse momento Pedro tomou uma decisão e saiu daquela situação. E por causa de Pedro você vai entender que todos são salvos. Até quando você vai ficar na situação que você está passando com os teus filhos? Até quando você vai ficar na situação que você está passando no teu casamento? Até quando você vai ficar nessa situação que você está passando dentro do teu lar? Dentro da tua casa? Até onde você vai ver morrer aquilo que você mais ama? Você vai ver naufragar os teus projetos dentro dessa situação? Mas Deus não faz nada, pastor. Deus não age na minha vida. Eu estou orando, eu estou buscando. Eu quero que você entenda. Tem momento em que nós vamos orar, mas tem momento em que nós, seres humanos, temos que tomar uma decisão de fé com a presença de Jesus. Você tem que sair da onde você está.
Você tem que tomar uma decisão por si próprio. E a decisão não vai partir daqueles que estão com medo. A decisão vai partir de você que tem um propósito, que quer chegar diante de Deus. E nesse momento Pedro, ele toma essa decisão de fé. Eu quero que você entenda, nós podemos transbordar de fé. Eu posso ser obreiro, diácono, evangelista, obreiros da casa do Senhor, uma pessoa cheia de fé. Eu posso transbordar de fé. Os discípulos foram escolhidos porque tinham o quê? Fé. Mas tem momentos que nós temos que tomar uma decisão. Tem momentos em que a nossa fé vai agir quando nós tomamos uma decisão de fé. E neste momento a Bíblia vai dizer que quando Pedro desce, Pedro começa a dar os passos como se fosse na terra por cima do mar. E Pedro agora está cumprindo o propósito que ele saiu de dentro daquele barco. Que propósito era esse? Chegar aonde estava Jesus. E nesse momento ele começa a andar e andar e andar. Mas a Bíblia diz assim que Pedro observando, olha que coisa tremenda, Pedro observando, reparando o vento forte que assoprava, a Bíblia diz que a sua fé começa a se diminuir. A Bíblia diz que a sua confiança em Jesus começa a se diminuir. E a Bíblia diz que porque ele ouviu, preste atenção, o vento que assoprava, imagino eu que o vento assoprava como se desse a subir naquela noite. Pedro começou a ouvir a voz, não de Jesus que falava com ele na frente, mas começou a ouvir a voz do vento que estava ao seu derredor. Às vezes a voz que está falando comigo e com você não é a voz de Jesus. Às vezes é a voz do vento que está dizendo que nós não vamos conseguir cumprir o propósito diante dele. Diante de Jesus nós não vamos conseguir. E o vento que estava soprando chamou a atenção de Pedro, não mais, preste atenção, a atenção de Jesus, mas a atenção do vento. E Pedro nesse momento começa a afundar, e afundar, porque Pedro perdeu o foco do seu propósito. Você não entendeu? É que quando você tem algo diante de Deus, pastor, eu tenho um propósito de oração. Nessa noite a palavra-chave para você é: não perca o foco do teu propósito, mulher. Não perca o foco do teu propósito, varão. Se nessa noite o teu foco é orar para a tua casa ser salva, pastor, eu tenho um propósito diante de Deus para minha casa ser alcançada por Deus. Deus está dizendo: não perca o foco deste propósito, porque se você perder o foco, você perde a bênção das mãos de Deus. Aleluia. Não perda o foco do teu propósito. Não perca a tua identidade. Não troque a tua identidade por nada, meu irmão. Quantas pessoas nascem diante de Deus com um propósito e com um foco? Como nós sempre falamos com o obreiro irmão Diego, que melhor é o final das coisas do que o começo delas. Quantas pessoas saíram com um propósito e com um foco, mas quando foram chegar no final da jornada, perderam o foco e acabaram perdendo o propósito. Você quer que eu te fale sobre propósito? Quando nós falamos de propósito, nós falamos de família, nós falamos de casamentos, nós falamos de filhos, nós falamos de parentela, nós falamos de projeto, nós falamos de planos, nós falamos de tantas coisas, porque propósito se gera em família. E o propósito que Deus tem é de salvar a tua família, o propósito que Deus tem é de salvar a tua casa. Talvez você está num propósito dessa forma, e talvez o teu propósito não foi alcançado porque você não tem um foco neste propósito. Tudo dá certo quando nós tomamos uma decisão. Em meia situação, se você tomar uma decisão, se você não perder o foco e você ir com o teu propósito, automaticamente vai dar certo para a tua vida. A direção que Deus está dando para alguém nessa noite é: não perca o foco de Jesus. Não perca o foco. Não perca o foco da presença de Deus. Não, você não está entendendo. Não perca o foco da onde Deus te colocou. Se Deus